Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, igreja em Santo André, pode se assentar, glória a Deus por vocês. Graça e paz a você que me assiste agora, direto do nosso site, www.graçaeapostolado.com. A você que me assiste no Facebook, você que me assiste no YouTube agora ao vivo, são 19 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Todas as quartas, às 19h30, você que pode estar aqui, venha estar conosco, para você acompanhar ao vivo o alimento sólido. Aos domingos, temos culto de louvor e adoração. Todo domingo às 18 horas, culto de louvor, adoração, graça e apostolado. Venha estar conosco, venha fazer parte dessa família, amém? Você que não tem meus livros ainda, adquira para o seu perfeito crescimento espiritual. Série Graça e Apostolado, volume 1, série Graça e Apostolado, volume 2 e série Graça e Apostolado, volume 3. Hoje eu coloquei, foi lá para Fortaleza, pelos Correios. Bispo Pedro, logo está chegando aí, hein? Em Fortaleza, Ceará. Série Graça e Apostolado, volume 3, série Graça e Apostolado, volume 2, série Graça e Apostolado, volume 1, e adquirindo os 3 livros, você ganha grátis Provérbios de MGA, tá? Aqui são frases de revelações que Deus tem me dado, vai grátis, gratuitamente, junto com os 3 livros, tá? Você pode me chamar no WhatsApp, nos vários grupos MGA de WhatsApp, ou então pelo Facebook, Ministério Graça e Apostolado, você me acha no Facebook, tá bom? Pode me chamar pelo Facebook, e eu te envio pelos Correios, tá? Eu te passo a conta da igreja, você envia uma semente para a igreja, e eu te envio os livros para a sua perfeita edificação, amém? Assunto novo hoje, hein? Posso ouvir um amém aí? Amém. Assunto novo, hoje é assunto novo. Estamos no começo de 2020, hoje é dia 15 de janeiro de 2020. Feliz Anjo Novo a você que tem acompanhado o Mover. Hoje é dia 15 de janeiro, quarta-feira, assunto novo hoje, tá? As nossas reuniões de quarta-feira é sempre um estudo bíblico, tá? É diferente do culto de domingo, o culto de graça e paz abençoado, sejam bem-vindos. Os cultos de domingo, culto de louvor e adoração, e depois uma palavra universal, né? Para a igreja, mas de um modo universal. As quartas-feiras é mais um estudo bíblico, para aqueles que têm fome e sede da palavra, né? Para aqueles que querem se aprofundar no conhecimento da graça de Deus. As quartas-feiras, graça e apostolado. E hoje é quarta-feira, né? Então, às quartas-feiras, nós nos aprofundamos nas coisas de Deus, porque está escrito em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós vamos fazer a partir desse momento. Assunto novo hoje, amém, abençoados? Está pronto para receber alimento novo? Está pronto para receber? Então anote o tema dessa noite aí, que vai ser uma série, tá? Não vai dar para fazer uma pregação só. Vai ser uma série de pregações para que eu possa explicar sobre esse assunto. Hoje é a primeira parte do tema teologia e as suas ramificações, tá? O tema a teologia e as suas ramificações. O tema de hoje, começando hoje, parte 1, a teologia e as suas ramificações. Teologia, theos, do grego theos, né? Que significa Deus. Então, theos, teologia, logia, estudo. Theos, Deus, logia, estudo. Então, teologia
estudo sobre Deus ou estudo sobre as coisas de Deus. O maior significado, o mais simples, estudo sobre as coisas de Deus. Teologia, estudo sobre as coisas de Deus. Só que a teologia que eu vim falar não é a teologia denominacional. Porque o MGA é um ministério interdenominacional. O que quer dizer interdenominacional? Interdenominacional, não está preso a uma denominação. Não está assim, ó. É interdenominacional. Qualquer um pode congregar aqui, qualquer um pode vir aqui, qualquer um pode nos ouvir, nós podemos ir para qualquer lugar também. Eu posso pregar aqui, posso pregar ali, posso pregar lá, posso pregar dentro da igreja católica, posso pregar num centro espírita. O ano passado a pastora Sueli pregou num centro espírita. Não sei se vocês ficaram sabendo. Alguém ficou sabendo disso? Lembra aí? Ela foi pregar num centro espírita. Um centro espírita convidou ela para pregar e ela foi e pregou a graça lá. Então, isso é ser interdenominacional. Não há barreiras que nos impeça. Se tiver que pregar no meio dos índios, no meio dos batistas, no meio pentecostal, no meio católico, é interdenominacional. Amém mesmo? Jesus era assim. Amém? Jesus era assim. Jesus não estava preso a nada. Os fariseus estavam. Né? Os saduceus estavam. Fariseus era uma religião, os saduceus era outra religião. Então eles estavam presos. Saduceus era saduceus. Jesus não estava preso a nada. Ele conversava com prostituta, conversava com pecador. Então, isso é ser livre. Né? Diga pela fé, nós somos livres. Então a teologia que eu vim falar e vou falar nessa série de pregações não é a teologia denominacional, ou seja, a teologia metodista, a teologia batista, a teologia pentecostal. Algumas coisas elas têm em comum, mas outras coisas se divergem. Então, porque são denominacionais. Né? A nós presbiterianos, nós metodistas, porque nós batistas. Então isso é uma teologia denominacional. A teologia que eu vim falar e vou falar e explicar, ela é interdenominacional. É um evangelho que é para todos os povos, nações, tribos e línguas. Amém, abençoados? A teologia e as suas ramificações. Tem uma caneta aí? A teologia, vê se você consegue desenhar aí uma árvore. Desenhe uma árvore, um pauzinho, coloca assim. Desenhe uma árvore aí. Só a árvore seca, só a árvore, tá? Aí agora você coloca vários galhos. Coloca quantos galhos você quiser. Põe os galhos, só para você ter uma ideia do que o Espírito Santo vai falar. Coloca na árvore vários galhos. Colocou vários galhos? Agora, em cada galho, coloca mais galhos. Vai ramificando aí. É isso que eu quero te passar essa ideia. A teologia, ela é uma árvore, ou como uma árvore. E ela se ramifica, tá? Então, eu vou falar aqui de algumas linhas de raciocínio. Quem pegou essa? Olha lá, a teologia e as suas ramificações. Seria como uma árvore que tem vários galhos. Mas em cada galho tem mais galhos. Não é assim? Pensa numa árvore. Pensou numa árvore? Uma árvore grandona, aí tem um galho assim, ó. Naquele galho vai ter mais galhos. E às vezes naquele galho tem mais galho ainda. Assim é a teologia. É como com uma árvore com várias ramificações, né? Ou seja, várias linhas de pensamento. Alô? Por isso que existem muitas igrejas diferentes. Por isso que, na maioria das vezes, cada igreja ou cada pregador fala uma coisa. A teologia é o estudo sobre as coisas de Deus. Todos falam de Deus. A teologia é a árvore. Todos falam de Deus. Só que nessa árvore tem vários ramos. Esses vários ramos seria como várias igrejas, sem citar nomes.
Igreja A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Quantos ramos tem numa árvore? Ah, aquela igreja lá segue essa linha. Ah, não, nós seguimos essa linha. As duas estão com a Bíblia nas mãos. Está percebendo? Ah, a nossa igreja, a mulher tem que usar véu. Não, na nossa igreja a mulher não precisa usar o véu. Os dois estão com a Bíblia nas mãos. Quem está mandando usar véu está com a Bíblia na mão. E o que fala que não precisa usar o véu está com a Bíblia na mão também. Então diga comigo, a teologia e as suas ramificações. Ramificações seria mais ou menos linha de raciocínio. A teologia e as suas ramificações seria a teologia e as suas várias linhas de raciocínio. Por exemplo, no nosso ver, no nosso modo de ver, a Igreja Católica está cheia de heresias. Até antibíblicas, ou seja, contra a Bíblia. E heresias extrabíblicas, ou seja, que não está na Bíblia. Porque tem 3 tipos de doutrina. Escreva isso. Diga, tem 3 tipos de doutrina, diga isso. Faz assim, ó, doutrina bíblica, doutrina antibíblica e doutrina extra-bíblica. Então anote aí, escreva no seu caderno aí. Ó. A, do verbo haver, existir. Existe 3 tipos de doutrinas. Doutrina bíblica é a que nós usamos. Se estiver escrito, eu creio. Então essa é a doutrina bíblica. Eu só vou crer se estiver escrito. Não adianta vir com interpretações, vir com sonhos, né? Se o sonho estiver em linha com a Bíblia, eu vou crer. Se o sonho fala que você não é salvo, eu não vou crer. Porque a doutrina diz que pela graça você já é salvo. Como é que o sonho fala que não é salvo? Então eu não vou crer no sonho, eu vou crer na doutrina bíblica. Está percebendo? A doutrina bíblica é uma doutrina que crê no que está escrito. E a doutrina antibíblica é uma doutrina que crê no que não está escrito. E tem uns pastores aí no Rio de Janeiro usando. Doutrina antibíblica, ou seja, não está escrito. É uma interpretação do pregador. Ele vê assim, ele pensa assim, ele crê assim. Mas se for ver no papel, não está escrito. Então é uma tese, é uma interpretação. Então é uma doutrina antibíblica, porque não está escrito. Quem entendeu? E tem a doutrina extra-bíblica. São aqueles que falam coisas, né? O anti é o que vai contra. O extra é o que fala demais, fala além, aumenta. Doutrina extra-bíblica. Por exemplo, irmãos, vocês já ouviram essa frase? Irmãos, está escrito que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem já ouviu essa frase? Isso é uma doutrina extra-bíblica, porque não está escrito isso em nenhum lugar da Bíblia. Eu só tenho 53 Bíblias. Ganhei mais uma esses dias. De Gênesis a Apocalipse, não existe a frase quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é uma doutrina que os crentes usam por aí, extra-bíblica. Ou seja, não cremos. Nós não cremos, não está escrito. Quer ver outra doutrina extra-bíblica? Quer ver outra? A Bíblia diz que nós temos livre-arbítrio. Ah, a Bíblia diz? Onde é que a Bíblia diz isso? Que eu tenho 53 Bíblias, todos os dias eu leio a Bíblia há quase 30 anos e nunca vi essa frase que nós temos livre-arbítrio. Eu quero essa frase, onde é que está escrito? É uma doutrina extra-bíblica. Você quer ver uma outra doutrina extra-bíblica? Que essa vai pegar bem no calo. Quer ver uma doutrina extra-bíblica? Quer ver? Trindade. Aonde está escrito a palavra trindade na Bíblia? Pelo menos uma vez já está bom. Pode usar de Gênesis até Apocalipse. Pode procurar em qualquer lugar. Na lei, antes da lei, na graça. Pode procurar em qualquer lugar. Eu quero a palavra trindade. Aonde é que está escrito na Bíblia? Não existe, não tem.
Ah, mas os evangélicos, a maioria crê na Trindade. É uma doutrina extra-bíblica. E como é que surgiu essa doutrina? Por uma interpretação da teologia católica. Quem inventou a Trindade é a Igreja Católica, o catolicismo. Como os evangélicos vieram do catolicismo, trouxeram junto. Quem entendeu? Não existe a Bíblia. Alô? Nenhum profeta nunca falou, nem deu a entender que existia 3 deuses. Pelo contrário, Isaías 43, eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Isaías 43, 10. Isaías 44, verso 8, eu sou o Senhor. Isaías 42, 8. Isaías 44, não há outra rocha que eu conheça. E tantos textos mais, que eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus, eu sou o primeiro, eu sou o alfa, eu sou o último, primeiro e último. Então a Bíblia está cheia. Efésios 4, 6, há um só Deus. Quem é que inventou a Trindade? Deus fala que há um só, o homem vem e fala que é 3? Só para vocês pensarem um pouquinho, eu vou entrar. Então, a Trindade, ou a doutrina da Trindade, é uma doutrina criada pelo catolicismo. Alô, que não tem nada a ver com o apostolado de Paulo. Quem está em graça não crê em Trindade. Por quê? Porque se você está em graça, você está debaixo do apostolado de Paulo. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. O apostolado de Paulo não fala de Trindade. Pelo contrário, muitas vezes, Efésios 4,5, um só Senhor. Efésios 4,6, um só Espírito. Um só Deus. Então Paulo falou várias vezes que é um só. Como é que eu vou crer que há 3 se Paulo falou que é um só? Então quem está em graça não crê em Trindade. Alô, dá um sinal que você está entendendo. Por quê? Quer escrever? A Trindade é uma doutrina extra-bíblica. Extra. Vai além do que está escrito. É uma interpretação. Ah, mas eu li em Mateus 28 que Jesus disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá vendo? São 3. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá vendo? São 3. Será que são 3 mesmo? Aí Paulo disse assim, Mateus 28, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí Paulo disse assim, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados até a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. O que tem a ver? Tudo. Porque em Mateus 28, Jesus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Tessalonicenses, Paulo disse espírito, alma e corpo. O que isso tem a ver? Tudo. Vamos ficar de pé todos, por favor. Quero que vocês fiquem de pé. Não, tá aí. Tá de pé, não tá de pé? Certo. Olha na cadeira que você vai sentar. Olha aí. Eu quero que você pelo menos olhe nela, passa a mão. Já está olhando aí? Você vai sentar em quantas cadeiras? Em 3. Amém? Em 3? Não, em quantas cadeiras você vai sentar agora? Quantas? Então se assenta. Vamos ver se é em uma mesmo. Nossa, ele se assentou em uma só. Ah, mas o que Paulo disse, quem se assentou nessa cadeira é o espírito, alma e corpo. Assim também Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. No céu não tem 3 tronos, porque você não se assentou em 3 cadeiras. Assim como Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, você é espírito, alma e corpo. Do jeito que você se assenta em uma só cadeira, no céu há um só trono. Ou você sentou em 3 cadeiras? Tá claro ou não tá claro? Só para você pensar. Em quantas camas você dorme? Em 3 camas? Quantas camas você dorme? Ah, dorme em uma só? Mas quando você deita, ali está o espírito, a alma e o corpo. No trono também. O Pai, Filho, Espírito Santo. E o nome dele é Jesus Cristo. Isso é revelação. Bom, deixa eu entrar no meu assunto. A teologia
e as suas ramificações. Ou seja, diga comigo, linhas de raciocínio. Então, em outras palavras, alguém deve estar falando assim: então vocês são unicistas, que vem de unicidade. Ou, em outras palavras, que crê em um só Deus. Sim. Você quer chamar de unicista? Não existe essa palavra na Bíblia. Um dia me perguntaram se eu era unicista, se eu era trinitariano. Unicista, vem de unicidade. Aqueles que creem em um só Deus. E te dou lógica. E te dou lógica e razão porque cremos em um só Deus. Porque a soberania é uma qualidade, é um atributo que só cabe a um ser. Consegue me entender? Você trabalha numa firma que tem 50 funcionários. Você é o líder. É você que é o líder. Então a palavra está com você. Não vai ter 50 funcionários, 50 líderes. 50 funcionários, um líder. Aquele líder é soberano sobre os funcionários. Vai jogar 20 times no campeonato. Não vai ser os 20 que vão ser campeões. E nem 3. E nem 2. Campeão é um atributo que só cabe a quantos? A um. Soberania é um atributo que só cabe a um. Não tem como ter 3 soberanos. E Deus é soberano. E quem é esse Deus? Jesus Cristo. Que se manifestou como Pai, Criador de tudo e de todos. Como Filho, com F em maiúsculo, que é o Salvador. E como Espírito Santo, ou seja, o Pai Criador dos céus e da terra, o Filho Salvador habitando em nós. Entendeu? Quem é o Espírito Santo? Ele não é uma suposta terceira pessoa de uma suposta trindade. Trin quer dizer 3. Tá claro? Uno, ou campeão, bicampeão, tricampeão. Então, trindade, dar-se a entender que são 3. Mas Deus não é 3. Efésios 4:6, há um só Deus. E tem lógica ter um só Deus, porque Ele é soberano. Como é que vai ter 3 e os 3 são soberanos? Ou se tivesse 3, qual dos 3 que é soberano? Quem é que está entendendo? Então não tem lógica crer em 3, em trim. Vocês são unicistas, eu não sei o que nós somos. O que eu sei é que Paulo disse em Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso nós somos, imitadores de Paulo. Isso nós somos, imitadores de Paulo. E lendo Paulo, eu nunca vi ele falar sobre trindade. Ficou claro? Coríntios 11:1, Paulo diz, sede meus imitadores. Imitando a Paulo, lendo Paulo, estudando. Eu nunca vi ele falar de trindade. E como se não bastasse Paulo não falar, nenhum profeta na Bíblia falou a palavra trindade. Alô, escreve aí. A palavra trindade não existe na Bíblia. Eu não sei o que te ensinaram aí no passado antes de mim. Eu não sei. Se você passou na Batista, te falaram de trindade. Se você passou na Assembleia de Deus, te falaram de trindade. Eu não sei de onde você veio. Se você passou na Igreja Católica, te falaram de trindade. Mas você vai ler a Bíblia e você não encontra essa palavra. Então como que ela existe? É uma interpretação teológica. Ou seja, é uma linha de raciocínio. Que alguém no passado, então o Pai é um, o Filho é outro, e o Espírito Santo então é a terceira pessoa. Isso é uma linha de raciocínio, que não tem lógica. Porque em João 10, Jesus disse, eu e o Pai somos um.
Não são dois? João 10, eu e o Pai somos um. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Senhor, por favor. Então, esse estudo aqui, ele tem por objetivo te mostrar que existem várias linhas de raciocínio. E você precisa saber aonde você está. Por isso que Paulo escreveu Romanos 14. Abre aí. Por isso que Paulo escreveu Romanos 14, versículo 5. Olha o que Paulo diz. Romanos 14, verso 5. Romanos 14, 5. Paulo disse: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias, que é o nosso caso. Não é o nosso caso? O que muda para vocês ouvir uma pregação na quarta, na segunda, na terça, no domingo, no sábado? Muda o quê? Tá, você é mais salvo se ouvir a pregação no sábado do que na segunda? O que muda? Então, para nós, os dias são todos iguais. Mas tem gente que não. Não, o sábado. Isso é uma linha de raciocínio. Está percebendo? Não, porque no sábado. Tem gente que está aí atrás do sábado. Então Paulo disse em Romanos 14, 5. Ele está mostrando dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoa não é um ímpio e o justo. São dois justos. Não é um bode e uma ovelha. São duas ovelhas. Ele está mostrando que tem duas pessoas que crê de dois modos diferentes. Quem entendeu? Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Paulo disse, olha, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria consciência. E eu estou seguro. Estou seguro que eu sou salvo, estou seguro que eu sou abençoado, que eu fui escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, firmado em Efésios 1:4. Eu estou muito bem seguro, não tenho dúvida de nada. Agora, olha o assunto que o Espírito Santo mandou trazer para a igreja. A teologia e as suas ramificações. Olha o que eu vou falar agora. Eu sou filho de pastor. Nasci em lar, ou como eles dizem, nasci em berço evangélico. Então eu sou filho de pastor. Eu cresci na igreja, escola dominical, tudo esses negócios vocês sabem, tá? Eu fui batizado, conheci a igreja batista, a Assembleia de Deus, a igreja pentecostal, a presbiteriana, a metodista, conheci várias. E quando eu digo conheci, também teologicamente, não só nas tradições, nos seus costumes, mas nas suas raízes, no que crê e como crê a batista, no que crê e como crê a presbiteriana, que é diferente da batista em algumas coisas, no que crê e como crê a metodista, no que crê e como crê a igreja católica, no que crê e como crê a igreja Assembleia de Deus ou os pentecostais, e por aí vai. Então eu fui a fundo. Filho de pastor, nasci na igreja, e conhecendo toda essa teologia, a conclusão que eu cheguei, a graça e o apostolado é o mais coerente e racional. 2 pontos. A resposta que eu vou dar, você vai entender porque que eu não sou batista e não posso ser. Porque quando eu digo batista, não é literalmente igreja batista. Porque a Assembleia de Deus também é batista, porque fazem batismo. A metodista é batista, porque faz batismo. É verdade que a palavra batista tem uma linha de raciocínio, mas olhando no âmbito, generalizando a respeito do batismo, a maioria das igrejas são batistas. Ou seja, a maioria das igrejas fazem batismo. Entenderam? Vou te mostrar por que eu não posso ser. Mas, não posso ser mais. Já fui um dia. Me batizei. Fiz batismos. Agora não dá para fazer mais. Já há 23 anos que eu não faço.
e não posso fazer mais. Por quê? Como é que eu posso fazer um batismo ou me batizar se eu já fui batizado em Cristo, que é o batismo da salvação? Então, enquanto você não chega na graça e no apostolado, você batiza aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você batiza ali em nome de Jesus, você batiza aqui no Rio, você batiza aqui no batistério. Isso antes de conhecer a graça e o apostolado, que é a sã doutrina para a igreja. Quando você conhece a sã doutrina, que é a doutrina para a igreja, sã doutrina, é uma doutrina perfeita, nunca mais você faz batismo. Por quê? Porque os eleitos, os escolhidos de Deus, já foram batizados em Cristo, com o batismo da salvação. Logo, o batismo das águas se torna desnecessário. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Por isso que centenas de cristãos estão saindo das denominações e recebendo a graça e o apostolado. Todos os dias eu recebo pessoas no WhatsApp, no grupo, no Facebook, aqui na igreja. Por quê? Porque a pessoa ela é evangélica há 30 anos, mas ela não entende a Bíblia. Ela é evangélica há 30 anos, mas ela está debaixo de condenação. Ela é evangélica há 30 anos, mas ela está triste, ela está infeliz. Ela não está completa. Quando ela ouve a graça, Hebreus 10:14, que com uma só oferta ela foi aperfeiçoada para sempre, isso já tira um peso dela. Ela é evangélica por 30 anos, por 40 anos. 40 anos pensando que é uma pecadora, que é um pecador. Quando recebe a graça e o apostolado, Romanos 4:25, na hora entende que Jesus morreu pelos seus pecados e que ele ressuscitou para justificação. Ou seja, se ele morreu pelos pecados, está sem pecado. Se ele ressuscitou para justificação, está justificado. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz, quem agora está em Cristo não é mais pecador, é uma nova criatura. Então aqueles 30 anos de evangélico cai por água abaixo, porque o fardo da lei, o jugo religioso sai, e de fato o crente passa a andar em novidade de vida. Entendeu? Então, em outras palavras, quer escrever isso? A graça e o apostolado é um nível da fé que você alcança, que você chega. Por favor, lá não. Preciso de uma. Diga comigo, a graça e o apostolado é um nível da fé. Diga, é um nível de entendimento. Não trocou a Bíblia. Não mudou de Bíblia. Tem pessoas que pensam que nós estamos usando uma outra Bíblia. A Bíblia é a mesma. Essa Bíblia aqui que eu uso, ó, essa Bíblia aqui, ela é de 1994, quando eu comprei ela. 94. Eu recebi a graça em 97. A Bíblia é a mesma, eu estou usando a mesma. Não mudou a Bíblia. É a mesma Bíblia que a Igreja Batista usa, a mesma Bíblia que todos os evangélicos usam. A Bíblia é a Bíblia mesma. O que mudou? Mudou o entendimento, que o Espírito Santo tirou as escamas dos meus olhos, ou seja, tirou os rudimentos, tirou as obras mortas, para que de fato vivamos uma fé viva em Cristo Jesus. Amém? Não tem mais simbologia. Diga comigo, o assunto de hoje, diga, a teologia e as suas ramificações. Por exemplo, vamos falar um pouquinho mais sobre batismo. Escreva aí, ó, batismo. A teologia e as suas ramificações. Vamos falar de batismo. Da onde apareceu esse negócio de batismo? Mateus capítulo 3. Abram suas Bíblias. Abram todos. Acompanha comigo. Mateus capítulo 3. Mateus, está aqui. Agora olhem para mim, por favor. Ó, tá vendo aqui? Olhem para mim, ó. Tá filmando aí, né? Tá vendo aqui? De Gênesis
até Mateus 3, a Bíblia nunca falou nenhuma vez sobre batismo. E mais, de Gênesis até Mateus 3, ninguém foi batizado. Nem em rio, nem em batistério, nem na lagoa, nem no mar, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque não existia batismo. Ou seja, Abraão, nosso pai na fé, não foi batizado. Abraão, Isaac, Jacó, José, por aí vai. Moisés não foi batizado por ninguém. Josué não foi batizado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi batizado por ninguém. Samuel, você quer mais profeta que Samuel? Que Ezequiel? Que Daniel? Que Jeremias? Que Isaías? Não havia batismo, não existia. Quem está entendendo? De Gênesis, quer escrever isso? De Gênesis até Mateus 3, a Bíblia não fala nenhuma vez de batismo. Nunca ninguém, não existia, não havia, nunca ninguém foi batizado. Por isso que em Mateus 3, versículo 1, olha como que o Mateus começa a falar. Que é o Mateus está falando. Mateus 3, verso 1. Naqueles dias, qual a palavra depois daqueles dias? Apareceu. Não está escrito aí? Mateus 3, 1. Ó. Naqueles dias o quê? Apareceu. Então circule na sua Bíblia, apareceu. Uma perguntinha bem fácil, né? Por que apareceu? Porque não existia, não havia. Dá um sinal, se está claro. Não existia. É só você ler a Bíblia. Você tem uma Bíblia aí. Quem tem o hábito de ler a Bíblia vai falar, putz, é mesmo. A Bíblia não fala de batismo. A primeira vez que vai começar a falar. Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu quem? Moisés? Davi? Jesus? Nem Jesus não foi. Tá? Nem Jesus não foi. Quem foi? João Batista. Ele apareceu fazendo o quê? Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: olha, arrependei-vos, hein? Pois está próximo o reino dos céus. Ou seja, Jesus já está aqui entre nós, ele vai para a cruz, ele vai ressuscitar, vai começar uma nova aliança, vocês estão todos debaixo do pecado, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este quem? O João Batista? É aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Alô, o que o João Batista estava fazendo? Preparando o caminho do Senhor. É só ler Mateus 3, versículo 3. Só ler. Este é aquele que o Isaías disse, olha, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia. Veja que não tem nenhum gentil aqui, hein? Veja que não tem nenhum gentil aqui, ó. Os evangélicos se firmam em Mateus 3 para fazer batismo, mas não tinha nenhum, porque o brasileiro é gentil. O inglês, o americano é gentil, ou seja, não judeu. E os que foram até João para o batismo eram só judeus. Logo, o batismo era extremamente judaico, para judeus. E vou falar por quê. Vou te mostrar por quê. Mateus 3, verso 5. Então iam ter com ele quem? João Batista, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. O que eles faziam? Coloca o dedo no verso 6. Alô, te lembrando que aonde eu estou lendo, que é Mateus capítulo 3, é antes de Cristo. É preciso considerar isso. Claro. Antes de Cristo quer dizer, antes da nova aliança. Se é antes da nova aliança, ainda era velha. Ou seja, a lei, prevalecia a lei ainda. É antes da nova aliança. Jesus não tinha morrido na cruz. Ele não tinha ressuscitado. Está claro ou não está claro?
Mateus 3:6. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Para aí. A teologia tradicional falhou mais uma vez, e falha até hoje, quando fazem batismos nas denominações, firmada em Mateus 3:6, mandando o povo se batizar, falha, não dizendo que os que confessavam os pecados eram judeus. É só ler o versículo 5. E eles falam isso para gentios. Eles mandam gentios confessar os pecados. É ou não é verdade? Os pastores que fazem batismo hoje, eles falam assim: venham confessar seus pecados e venham se batizar. Domingo vai ter batismo. Está errado isso aí. Isso é erro teológico. Gravíssimo, né? De quem não lê a Bíblia. Porque eu só estou lendo verso 1, 2, 3, 4, estou no verso 6, 5 e 6 de Mateus capítulo 3. Então, quem lê com um coração sincero diante de Deus, com temor, vai entender. Nossa, como que eu nunca vi isso, hein? Versículo 5, toda Jerusalém, Judéia. Verso 6, eles confessavam os pecados e eram batizados por João Batista. Isso aqui não é uma doutrina para a igreja. Mateus está contando uma história do que ele viu, do que aconteceu. Não é para a igreja fazer isso. Por isso que Mateus é um livro histórico. Tem caneta aí? Mateus não foi escrito para a igreja. Por quê? Porque Mateus é antes da igreja. Nem existia igreja. Está claro ou não está claro? Agora, o que as denominações tradicionais fazem? Pegam Mateus 3 e aplicam para a igreja e manda os crentes se batizar. E ainda os chamam de pecadores. Quando Jesus já morreu e já perdoou os pecados deles. Sim ou não? Por isso que Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então não tem que mandar se batizar e nem confessar os pecados, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Só quem entendeu. Como é que eu posso mandar o Senhor confessar seus pecados se os seus pecados já foi perdoado em Cristo? E agora nenhuma condenação há em você? E agora você é uma nova criatura? Que pecado você vai confessar? Ah, é que eu espanquei minha mulher ontem. Então vou chamar 190 e vou mandar te prender. Porque isso é um crime. Isso não é um pecado, é um crime. Que pecado você vai confessar? Não, porque eu matei 3 pessoas ontem. Então eu vou ligar 190, você tem que ir preso. Porque isso não é um pecado, isso é um crime. Você tem que ir preso. Você tem que pagar pelo crime que você fez. Alô, quem está entendendo? Pecados eram antes de Cristo. Isaías 59, era aquilo que te separava de Deus. Isaías 59, verso 1 e 2. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades esconde o rosto para que não vos ouça. Então Deus não te ouvia por causa do pecado. Deus não habita onde tem pecado. Então na lei o pecado separava o homem de Deus. Está claro ou não está claro? Por isso que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Para quê? Para tirar o pecado e te reconciliar com Deus de novo. E assim você já está. Mateus 3:6, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas vendo ele muitos dos fariseus, você vai ler o texto inteiro, você não vai ver nenhum gentil aqui, ó. Nenhum gentil você vai ver. Mateus 3:7. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Uma outra versão, ira vindoura. Verso 8, produzi frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele está dizendo o quê? Quem não é ovelha vai se lascar, hein? O bode vai ser separado. Pegou? É sobre isso que ele está falando. Mateus 3, verso 11. Eu quem? João Batista. Alô? Olha o texto e o contexto, hein? Isso, não vou nem falar só a Igreja Batista. As denominações evangélicas nunca te ensinou e nem explicou
o que eu estou lendo aqui agora em Mateus 3,11? É ou não é verdade? Porque eu estive lá no meio deles, eu já estive lá. Eu já estive lá. Eu fazia parte do Conselho de Pastor de São Paulo. Mais de 2.000 pastores, tá bom? Eu fazia parte deles. Eu estava no meio deles. Então a doutrina deles eu conheço de cor e salteado. Batista, Presbiteriana, Quadrangular, Universal, Mundial, Assembleia de Deus, Pentecostal Unida, Voz da Verdade. Eu conheço tudo de cor e salteado. Qualquer uma, congregação cristã. Eu conheço tudo que eles pregam, que eles crêem, como que eles pensam. Eu estava no meio deles. Mateus 3,11, nenhum pastor te explica. E eu te convido a pelo menos ler. Eu só vou ler. Mateus 3,11. João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento. Para aí. Eu quem? João Batista falando. Vos batizo. Vos batizo quem? Olha aqui o versículo 5. Ó. Iam ter com ele Jerusalém e toda a Judéia. Então eu vos batizo. João Batista estava batizando quem? Os judeus. Está claro ou não está claro? Continua o verso 11. Eu vos batizo para arrependimento. Para aí. Olha o verso 6. Olha o verso 6. Confessando os seus pecados. Então, antes de Cristo, diga comigo, antes de Cristo quer dizer, antes de Jesus morrer e ressuscitar. Está claro? É isso que quer dizer antes de Cristo. Antes de Cristo, os judeus foram até João Batista. Para quê? Verso 6, confessando os seus pecados. E o que João Batista fez com eles? Verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento. Ficou claro? Continua. Mas após mim, após quer dizer depois. Mateus 3,11. Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Então ele está falando de alguém. Eu não sei quem é, eu só estou lendo a Bíblia. Vamos ver quem é, de quem que ele está falando. Ele diz que depois dele viria alguém mais poderoso do que ele. Mateus 3,11. Mas após mim vem alguém, ou vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Verso 11. Eu vos batizo com água. Parte B. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Para aí. João Batista, literalmente, está falando de 2 batismos. É só você ver no verso 11. Primeira linha do verso 11. Eu vos batizo com água. 1, 2, 3, 4. A quarta linha. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Mateus 3,11, a primeira linha. Eu vos batizo com água. A quarta linha. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Está claro que tem 2 batismos aí. Está claro ou não está claro? Agora, olhem para mim. João Batista era um homem de Deus. João Batista era um profeta. Ele batizava com águas. João Batista está se referindo a Jesus Cristo, que batizaria com o Espírito Santo. Eu preciso perguntar qual batismo é mais importante, se é o de João, que é com águas, ou o de Jesus, que é com o Espírito Santo? Eu preciso perguntar? Eu preciso perguntar qual que é mais importante? Quem está entendendo? Eu preciso perguntar qual batismo é mais importante, se é o de João Batista com água, ou o de Jesus Cristo com o Espírito Santo? É claro que é o de Jesus Cristo com o Espírito Santo. Amém, pessoal? Eu posso ouvir um amém? Mateus 3,11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo quer dizer, haverá sinais de Deus em sua vida. Não é só uma religião, não. Não é só, vem aqui, se batiza e vai embora para sua casa. Ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Fogo quer dizer sinais, evidências de Deus em sua vida. Não é uma religião humana. Haverá evidências. Sobre esses sinais e evidências, em Gálatas 5, Paulo disse, se sois guiados pelo Espírito Santo. Então, uma das evidências, um dos sinais desse fogo é ser guiado não mais por homens, mas pelo próprio Espírito Santo. Amém, abençoado? Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? Por que escreva isso no seu caderno. Por que o João Batista fez batismo se a Bíblia não falava de batismo e nunca ninguém foi batizado? Eu tenho a resposta que o Espírito Santo me deu. Vou perguntar de novo, eu quero que você marque no seu caderno, escreva aí.
Por que João Batista fez batismo? Se a Bíblia não falava de batismo e nunca ninguém tinha sido batizado. Então por que ele começou a fazer batismo? O Espírito Santo me deu a resposta. Tem caneta aí? A pergunta é essa. Porque eu perguntei para o Espírito Santo um dia. Assim que ele me revelou a graça, eu perguntei. Senhor, na graça não tem que batizar? Então por que João Batista batizava? Falei, que é o que todo mundo pergunta, né? Em graça não batiza, mas João Batista batizava. Eu perguntei não para homens, perguntei para o Espírito Santo. E por que eu perguntei para o Espírito Santo? Porque Jesus disse em João 14:26 que o Espírito Santo me ensinaria todas as coisas. Então fui perguntar para ele, fui direto na fonte. Pegou? Por que eu perguntei para o Espírito Santo e não para um pastor teólogo? Porque em João 16:13, Jesus disse que o Espírito Santo me guiaria em toda a verdade. Falei, então vou nele, e aí não vou errar. E eu vou te falar o que ele me falou. Eu vou te responder o que o Espírito Santo me disse. Porque eu perguntei para ele. O que eu mostrei para vocês, eu mostrei para ele. Senhor, aqui ó. Aqui, de Gênesis até Mateus 3, a Bíblia não fala de batismo. Eu falei, Senhor, de Gênesis até Mateus 3, nunca ninguém foi batizado. Por que João Batista fazia batismo? Tem caneta aí? Vou te falar do jeito que o Espírito Santo me falou. Ele me disse assim, o que João Batista era? Eu falei, um profeta. Não é isso que vocês sabem? Ele não era um profeta? Aí o Espírito Santo me disse, tem caneta? Ele falou assim, ó, todo profeta traz consigo uma mensagem profética. Para aí. Escreva aí. O Espírito Santo me disse. Estou explicando por que João Batista começou a fazer batismo, visto que não tinha batismo e nunca ninguém tinha sido batizado. Então por que ele fez batismo? Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi batizado. Não precisou ser batizado. Perguntei para o Espírito Santo. E ele me disse assim, o que João Batista era? Eu falei, um profeta. E ele falou assim, ó, todo profeta traz consigo uma mensagem profética. E o Espírito Santo continuou me dizendo, como que era o batismo? Eu falei, o batismo, né? Você traz a pessoa assim para a água e volta, simbolizando que está morrendo e simbolizando que está ressuscitando. O Espírito Santo me disse, essa era a mensagem profética de João. Ele estava dizendo ali, quando ele fazia batismo, que vocês iriam morrer e iriam ressuscitar. Espera um pouquinho, Senhor. Eu estou lembrando aqui de Efésios capítulo 2. Aí eu corri lá em Efésios 2, abre aí. Eu e o Espírito Santo conversando. Falei, espera um pouquinho, só que eu estou lembrando de Efésios 2. Aí eu corri, aí eu deixei o Mateus 3, fui lá em Efésios 2. Falei, peraí, Senhor, eu estou lembrando de Efésios 2. Paulo falou uma coisa aqui, ó. Efésios 2. Efésios 2. Quem já achou? Versículo 1. Efésios 2, 1. Paulo disse, Ele quem? Cristo, Ele vos vivificou, ou seja, Ele vos deu vida. Efésios 2, 1. Ele vos vivificou. O Espírito Santo me disse, como é que vocês estavam? Aí eu fui ler, estando vós mortos. O João Batista batizava, simbolizando morte e ressurreição. Não é assim que os pastores fazem no batismo? Não afunda, depois traz? Falei, Senhor, Efésios 2, vamos ler. Efésios 2, 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós, Paulo se incluiu também, Efésios 2, 3, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Para aí. O Espírito Santo só faltou me falar. Está claro ou não está claro? Olhem para mim. Eu falei para o Espírito Santo, por que João Batista começou a fazer batismo se na Bíblia não fala de batismo, de Gênesis até Mateus 3, e nunca ninguém tinha sido batizado? E o Espírito Santo me disse, o que João Batista era? Eu falei, um profeta. E ele me disse, todo profeta traz consigo uma mensagem profética. E eu falei, qual que era a mensagem de João Batista? Quando ele me levou em Efésios 2, aí eu entendi qual que era a mensagem profética de João Batista. João Batista, Mateus 3:1, apareceu, ou seja, ele anunciava o quê? A morte e ressurreição, que aconteceria em Cristo. Paulo vem em Efésios 2, verso 5, e fala, estando nós ainda mortos. E no verso 6, nos ressuscitou juntamente com ele. Ou seja, o João Batista simbolizou o que iria acontecer em Cristo. Mas já aconteceu, porque tudo já está consumado. Por isso que não precisa batizar mais em água. Tem caneta aí? O batismo foi apenas um momento da Bíblia. Só isso. O que eu disse? O batismo foi o quê? Apenas um momento, uma fase. Diga bem forte, por quê? Porque João Batista era um profeta. E todo profeta traz consigo uma mensagem profética, que só se entende por revelação. Agora corre para Hebreus 10. Vai para Hebreus 10. Olha como que... Por isso que eu falei que eu passei por todas até chegar em graça. E a graça é lógica. A graça é racional. Hebreus 10. Olha o que Paulo disse em Hebreus 10. Olha como que as coisas se encaixam. Hebreus 10, verso 1. A lei. Para aí. Mateus 3. É um livro da graça ou um livro da lei? É um livro da lei, porque é antes de Cristo. É um livro histórico, não é um livro profético, igual Isaías, Jeremias, Daniel. É um livro histórico, mas que pertencia ainda à velha aliança. Porque é antes de Cristo. É fácil entender isso, né? Hebreus 10, 1. A lei tendo o quê? A sombra. Uma outra versão, a simbologia. Ou seja, na lei, tudo tinha que ser simbolizado. Alô, presta atenção. Por isso que Moisés derramava um sangue sobre o altar. Por isso que Moisés matava um carneiro. Por isso que Moisés derramava o sangue de um cordeiro. Tá pegando aí? Por quê? Diga comigo, porque na lei, tudo tinha que ser simbolizado. Diga, simbolizava o que iria acontecer. Lê Hebreus 10, 1. A lei tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Para aí. Pegou essa? O batismo nas águas, seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja em nome de Jesus, seja no Rio Jordão, no batistério, não interessa onde vai ser, no lago, no mar. O batismo, ele era só uma simbologia, ele não é a imagem exata das coisas. E assim como o batismo, a unção com óleo. E assim como o batismo, o jejum. E assim como o batismo, os sacrifícios. Tudo isso aí era simbologia. Temos que batizar ainda hoje? Então eu tenho que derramar o sangue sobre o altar. Cortar o pescoço de um carneiro, de um cordeiro, e derramar para aspargir o sangue, para perdoar os pecados de vocês. Se tem que batizar ainda. Alô, pastor, se tem que batizar ainda... Se tem que batizar ainda, então tem que cortar o pescoço de um cordeiro e derramar sobre o altar
aspargir, o sangue da aspersão, aspargir para o perdão dos pecados. Só que não remia, só perdoava. Os animais que Moisés matava e derramava o sangue, não remia os pecados, só perdoava os pecados. Vai para Colossenses 1. Olha como que a Bíblia é clara. Olha como que a graça e o apostolado é claro. Colossenses 1. Colossenses 1. Versículo 12. Colossenses 1, 12. E que nos tirou do poder das... Colossenses 1, 13. E que nos tirou, Colossenses 1, 13, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, em Cristo, nossos pecados não só foram perdoados, foram remidos. Não tem mais. Eu agradeço. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Em Cristo não tem mais pecados. Olha, você tem que se batizar para Deus perdoar os pecados. Que pecado? Se Cristo tirou. Só levanta a mão diante de Deus quem está entendendo. Como é que eu vou fazer batismo para perdoar pecado? Pastor, seja racional. Romanos 12, versículo 2, rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pastor, pastora, bispo, seja racional. Como é que você vai batizar uma pessoa para perdão dos pecados, se Colossenses 1,14 diz que os pecados foram remidos pelo sangue de Jesus, foi tirado, foi apagado, cancelado, não tem mais. Pode aplaudir quem está entendendo. Por isso, 1 Coríntios 1. Abre aí 1 Coríntios 1. Olha o que Paulo diz. Olha o que ele diz e por que ele disse isso. 1 Coríntios 1. Esse estudo aqui vai longe, hein? Porque eu nem falei nada ainda, já passou uma hora. Nem falei nada. Hoje é a primeira parte. A teologia e as suas ramificações, ou seja, várias linhas de raciocínios. Só que tem linhas de raciocínio burro, né? De raciocínio equivocado. Como é que eu vou batizar uma pessoa para perdoar os pecados, se Cristo já foi na minha frente e já remiu os pecados dele? Ele foi na minha frente, porque eu estou no ano de 2020. Se eu te batizar hoje, há 2000 anos atrás, Cristo foi lá e já remiu os seus pecados. Por quais pecados será perdoado se Cristo já remiu todos? Eu estou atrasado, não dá mais para batizar. Não vai valer para nada esse batismo. Não vai valer para nada, porque ele já tirou. Mas o de João Batista valia. Diga, porque era antes de Cristo. E nós estamos antes ou depois? Depois. Só quem está entendendo. Batismo não tem mais valor. Batismo em águas não tem mais valor. Nem no Rio Jordão, nem no Rio Tietê, Tamanduateí, no Mar Vermelho, no Mar Amarelo, no Mar Preto, no Mar Branco, na piscina, no batistério. Não tem mais valor, batizar não tem mais sentido. Aleluia. Ai, pastor, eu batizei. Eu também batizei. E agora? Não, agora não mudou nada, irmão. Você só pôs um avental branco e foi lá. Ao invés de dar um mergulho para brincar com sua família, você foi lá fazer um rito espiritual, mas que não tem sentido nenhum, não valeu para nada. Uma obra morta. Paulo chama isso de obra morta. Não valeu para nada. Valeu nada. Você pô avental amarelo, avental branco, avental rosa, isso não valeu. Isso não... E vou mais além. Você pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode batizar em nome de Jesus. Pode batizar do jeito que você quiser. Não tem mais sentido, não tem mais valor. Mesmo usando o nome de Deus, mesmo usando o nome de Jesus, não tem mais valor espiritual diante de Deus. Por isso que Paulo disse, 1 Coríntios 1, coloca o dedo na sua Bíblia aí, no verso 17. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 1, verso 17: pois Cristo enviou-me não para batizar. Ele está dizendo assim, eu entendi a morte e ressurreição de Cristo. Eu entendi, ele está falando.
Porque nos versos anteriores, ele disse, eu batizei alguns de vós. Você quer ver? Olha o verso 14. Coríntios 1, 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Ora, quem é que batizava em meu nome? Mateus 3,11, ó. Eu vos batizo. Não foi João Batista que falou isso? Então as pessoas eram batizadas em nome de João Batista. Paulo disse no verso 15, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Coríntios 1,16, batizei também, eu também batizei. Paulo batizou também, eu, Marcos Gomes, também batizei. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Paulo não teve, por que eu vou ter? Nossa, pastor, você fez batismo? Fiz. Você chegou a batizar? Batizei. Mas você fez vários? Fiz vários. Nossa o quê? O Paulo também falou batizei. Só que Paulo disse no 14, Coríntios 1, 14, dou graças a Deus. Você que está me assistindo aí, dou graças a Deus que a nenhum de vós eu batizei. Vocês eu não batizei. Dou graças a Deus. Vocês estão me assistindo? Para vocês eu digo assim, ó, pela graça você é salvo. Olha o que eu falo para vocês, ó. Você é salvo pela graça, ó. Amém? Quem é que pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Bem bonito, bem forte. Vocês são salvos pela graça. 1 Coríntios 1,17. Eu batizei sim. Coríntios 1,16, Paulo disse, eu também batizei. Coríntios 1,16, batizei também a família de Estéfanas, além destes não sei se batizei algum outro. 17, pois Cristo, 1 Coríntios 1,17, Paulo falando, pois Cristo enviou-me não para batizar. Por quê, Paulo? Mas para evangelizar. Sério mesmo, Paulo? Por quê? Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha o que Paulo falou. 1 Coríntios 1,17. Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras teológicas, né? Palavras de filosofia, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Cruz de Cristo quer dizer, a morte de Jesus não seja em vão. Por isso que eu dou graças a Deus que a nenhum de vós eu batizei. Vocês estão me assistindo e a nenhum de vós eu batizei, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Quem está entendendo? Amém. Lê mais uma vez 1 Coríntios 1,17. Lê aí. 1 Coríntios 1,17. Pois Cristo, para terminar, que eu vou continuar na segunda parte, na terceira, na quarta, na quinta, vai longe esse estudo, hein? O tema, a teologia e as suas ramificações, ou seja, linhas de raciocínio. A teologia tradicional tem uma linha de raciocínio equivocada ao dizer que você tem que se batizar para o perdão dos pecados, para ser salvo. Isso é uma linha de raciocínio equivocada, que anula a morte de Jesus por você. É isso que Paulo está falando. Está claro aí, irmão? Equivocada. Por isso que há mais de 23 anos eu não faço batismo. E nunca mais eu vou fazer, eu não posso fazer mais. Porque a graça e o apostolado é um nível que você chega de entendimento espiritual. Ah, você fez batismo? Eu fiz. Paulo também fez. Mas ele chegou num nível de entendimento e falou, não, eu não posso mais batizar porque você estava morto, mas você foi ressuscitado com ele. Efésios 2,6, estando vós mortos, ele vos vivificou, pela graça você é salvo. Eu não posso te batizar? Em águas não, porque você foi batizado em Cristo. Você já morreu e já ressuscitou. E pela graça você é salvo. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio correto de um cristão genuíno, verdadeiro. Tem que ser esse. Agora, se você perguntar para o Papa, para um padre, para o cardeal, se você perguntar para um pastor teólogo, se os crentes já foram batizados em Cristo, de conformidade com Romanos 6,3, todos eles vão falar que já foram.
É o que prova que eles estão equivocados. Ou mal intencionados. Porque se um pastor que conhece a Bíblia, ele fala que é verdade, que nós já fomos batizados em Cristo, manda você fazer batismo em águas, ou ele está equivocado ou mal intencionado. Quem pegou essa? Uma pastora me provou que estava mal intencionada, quando eu preguei para ela sobre pré-existência. Uma pastora da igreja metodista, de renome, conhecida. E eu mostrando para ela na Bíblia, e ela entendendo a Bíblia, e eu abro aqui, e eu abro ali, e eu mostro aqui, e eu mostro ali, eu vou em Jeremias 1, eu vou em Efésios capítulo 1, eu vou mostrando em Romanos 8. Ela entendeu tudo. Aí ela falou assim, ela estava feliz, o semblante estava bonito. Aí ela falou assim, então nós tivemos uma pré-existência, nós somos pré-existentes. Falei, isso mesmo, abençoado, agora você entendeu. Ela, tipo assim, mas eu não vou poder pregar isso aqui na igreja metodista. E aquele semblante bonito foi desvanecendo. Ela entendeu, essa imagem eu não vou esquecer nunca. Nós estávamos numa varanda conversando. Sabe aquelas cadeiras compridas, aquelas cadeiras coloridas, cheias de coisinha amarelo, vermelho, sabe aquelas cadeiras coloridas? Eu sentado aqui com a Bíblia, ela ali, e eu pregando para ela, ensinando e tal. E ela foi, porque vai juntando. Ela ficou feliz, ficou contente, porque ela entendeu. Nunca ninguém explicou isso para ela. Então nós somos pré-existentes. Isso mesmo, você entendeu? Ela... E foi porque ela não poderia pregar isso na igreja metodista, senão ela perderia o emprego, né? Porque ela é assalariada, registrada em carteira, tem férias. Como é que faz? Não vou poder deixar de falar de um pastor da Assembleia de Deus, né? Nós temos um obreiro aqui na igreja, já está aqui no ministério há mais de 20 anos. Ele fez um seminário aqui no MGA, conosco, sobre predestinação. Ele fez o seminário. Ao término do seminário, ele pegou a apostila, com todas as anotações da apostila, e levou para o pastor da Assembleia. E falou assim para o pastor, ô pastor, dá uma olhada nesse estudo aqui, porque eu fiz um seminário lá com o pastor Marcos, no Ministério Graça Apostolado, e ele está falando sobre predestinação. Eu fiz um seminário com ele, dá uma olhada, o que o senhor acha? O que o senhor me fala? Deu a apostila para o pastor. O pastor pegou a minha apostila, olhou, folheou tudo, olhou os textos, olhou tudo, a prova, olhou tudo. Tá tudo certo. É isso mesmo. Não tem nada errado, não. É isso aí mesmo, tá certo. Só que eu não posso pregar isso aqui. O obreiro falou assim pro pastor. Graça e paz, pastor. Estou indo embora. Pastor, onde você vai? Eu vou para a igreja do pastor Marcos. O senhor acabou de me falar que está tudo certo. Está tudo na Bíblia, correto. Mas você não pode pregar isso aqui? O que eu vou ficar fazendo aqui? Se o senhor me fala que está certo e não pode pregar aqui o certo. Graça e paz. Nunca mais. Faz mais de 20 anos que ele pertence ao ministério. Porque o MGA é um ministério sério. Para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Me permita? Eu sou pastor há quase 30 anos. Eu leio a Bíblia todos os dias. Tenho 50 e poucas Bíblias. Se estiver escrito na Bíblia e o Espírito Santo me mostrou que está certo, como é que eu posso falar que eu não posso pregar isso aqui? Me explica isso agora. Todos os dias eu leio a Bíblia. Todos. Todos os dias eu leio. Todos os dias. Todos os dias eu estou mexendo com ela. Está escrito. Eu estou vendo que está na Bíblia. O Espírito Santo está mostrando que está. O caminho é esse, está certo. Como é que eu posso falar para alguém que eu não posso pregar isso aqui? Só se não tiver na Bíblia. Só se forem interpretações de homens. Aí não. Mas se está escrito e o Espírito Santo confirma, por isso Gálatas 1:10. Paulo disse:
procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Gálatas 1:10. Se procurasse agradar aos homens, já não seria servo de Cristo. Quem está entendendo? Hoje foi a primeira parte do tema, a teologia e as suas ramificações. A graça, ela mostra... Tem caneta aí? Para terminar, que tem caneta? Para terminar com essa frase. A graça, ela mostra o erro e por que está errado. Só isso. Não precisa recorrer aos universitários, não precisa pedir ajuda para ninguém. Quando as pessoas chegam a mim e me fazem perguntas, me questionando, eu falo para a pessoa assim: você tem uma Bíblia? A pessoa fala: eu tenho. Você tem o Espírito Santo? Eu tenho. Então você consulta a sua Bíblia e depois você consulta o Espírito Santo. Vai orar a Deus e vê o que Deus te fala. Porque a graça, ela mostra o erro e por que está errado. A graça e o apostolado é a perfeita direção de Deus para a sua vida. Quem recebe essa palavra? Graça e paz, e até a segunda parte. Me aguarde na segunda parte, hein? Me aguarde.